A questão da volta às aulas presenciais tem gerado diversas polêmicas. Muitos pais e até mesmo professores são contra a retomada por causa do risco de infecção da doença. Para falar sobre esse assunto, especialmente das crianças, eu converso agora com o vice-presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. Renato Kifuri. Boa tarde, Dr. Renato. Boa tarde, Israel. Prazer falar com vocês, ouvintes da Band. O prazer é nosso, doutor. Para a gente começar, o senhor acredita que as crianças têm um risco muito maior? De fato, elas são vetores da Covid-19 nesse momento da crise sanitária, doutor? Olha, já não é o que os estudos vêm apontando, não. As crianças, desde o início da pandemia, elas têm se mostrado menos atingidas com as formas graves da doença e menos sintomáticas. E então, diferente dos adultos, onde 2/3 deles têm sintomas quando infectados, as crianças, ao contrário, somente 1/3 delas têm sintomas. E quanto mais sintomas, mais se transmite. Esse estudo que revelou uma carga viral não correlacionou transmissão, só mostrou que as crianças têm mais quantidade de vírus na secreção, tem tanto quanto os adultos, mas transmitem muito menos. Então, as crianças têm sido poupadas das formas graves e parece não desempenhar um papel muito importante. Não que não transmitam, hein? Precisa ficar claro que as crianças podem sim transmitir a doença, mas transmitem com menor intensidade do que adultos transmitem. Mas precisamos desse cenário observar a volta às aulas, claro. Mas o senhor acredita que as escolas, mesmo com a condição de formar uma guarnição sanitária com totens de álcool gel, aferição de temperatura na entrada e saída seria algo que não daria certo, ou o senhor acredita que daria certo nesse momento para a retomada das atividades das crianças, doutor? Precisamos acompanhar, né? Todas essas flexibilizações que nós vemos acompanhando no estado, mesmo em outros estados do Brasil, sem ser o estado de São Paulo, precisam ser monitoradas de acordo com as curvas de incidência, né? A Europa, por enquanto, são os primeiros países que estão acompanhando a volta às aulas, não tem observado aumento importante da circulação do vírus com as crianças. Claro que num cenário de ainda com aulas limitadas, turmas menores, mas essa volta lenta, responsável, com cuidado e parcial, como está sendo com o comércio, com os restaurantes, com o bar, também deve acontecer na escola. E o que é importante, monitorar, testar, ver se está havendo casos, surtos nas escolas, e se for necessário, retroagir. Os países que até agora implementaram as voltas às aulas não precisaram voltar nesse quesito e voltar a suspender as aulas. Então nós precisamos acompanhar na nossa realidade aqui, isso tem que ser feito com critério, com monitoramento e com essa possibilidade de regressão. Doutor, a gente tem 3 cenários. Primeiro, do governo do estado de São Paulo, que fala de uma volta às aulas em outubro. Já as aulas feitas pelas prefeituras falam em setembro, as escolas municipais. Escolas particulares falam que somente no ano que vem, mas com aulas remotas, ou seja, as aulas online. O senhor, como profissional da saúde, tem alguma expectativa para uma data segura, um limite seguro, ou só depois da vacina, doutor? Olha, é importante analisar essa questão da volta às aulas sob vários aspectos, não só da saúde. Nós vivemos num país onde 40% da população não tem internet, não tem como fazer outra forma de ensino. Ficam presos em casa, questões emocionais, gravidez na adolescência, evasão escolar. Quanto mais tempo essas crianças ficam afastadas, maior a chance delas não se perderem no seu ensino, violência doméstica. Então nós temos pais que precisam trabalhar, refeições que muitas vezes para muitas crianças dependem da escola para serem feitas. Então a gente precisa olhar com um olhar mais amplo do que simplesmente na questão da saúde. Uma coisa sem dúvida, indiscutível. A volta às aulas só deve ser cogitada em locais onde a curva da epidemia está sustentadamente decrescente. Não há outra possibilidade, não há outro cenário de a gente pensar em voltar à aula e discutir todas essas questões que eu mencionei aqui, se a curva da epidemia estiver ascendente ou muito estável. Ela precisa estar em descendente, ela precisa estar com a epidemia controlada de maneira constante e robusta, descendendo na curva. Aí é o momento de pensar em discutir com todos os cuidados que forem possíveis serem implementados. Doutor, há pouco o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlos Gorenstein, já deu uma indicativa que a cidade de São Paulo já deve entrar já nas próximas semanas na fase verde do Plano São Paulo. Esse seria o cenário ideal da volta às aulas na fase verde? Sem dúvida, a fase verde do estado pressupõe, não é uma questão só da curva, mas pressupõe também leis, mas basicamente a transmissão sustentada do vírus está em decréscimo.
nós estamos há mais de 2, 3 semanas com redução de número de casos novos, redução de hospitalização, redução de mortes, consequentemente mais leite disponível, você tende a ter uma menor circulação do vírus. E à medida que você vai flexibilizando comércio, trânsito, e vai vendo que não há aumento significativo de número de casos, você pode seguir adiante nas flexibilizações. E as escolas têm sido aí deixado para a última etapa de liberação. Foi a primeira a parar e será a última a retornar. Então eu acho que, seguindo a lógica de que você está liberando comércio, liberando academias, liberando salão de beleza, não há por que colocar nas crianças a responsabilidade por uma transmissão que já existe circulação de todos. As crianças são as que menos transmitem, portanto, eu acho que se está seguro para se voltar com todas as atividades, estaremos também seguros para voltar com as escolas. Volto a dizer, com todos os cuidados que a gente está merecendo, com distanciamento, com restrição de horário, com distanciamento entre as pessoas, classes mais vazias, com tudo aquilo que a gente já vem preconizando. Eu agradeço ao vice-presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Renato Kifuri, que gentilmente tirou e esclareceu nossas dúvidas aqui no Jornal do Meio-Dia. Doutor, obrigado pela atenção, Grupo Bandeirantes, uma boa tarde para o senhor. Ricardo, Israel, uma boa tarde a todos.